você ter pelo aceitado. convite. Ah, que Não, bom. muito obrigado. Que Deixa eu ver, bom. deixa sistemático. Se ajeite, fica calmo. Isso. Temos uma hora pela frente. Estamos, acho que... Peraí. Porque sabe o que aconteceu? O quê? Quebrou aquele tripé para o celular. Ah, Aí, lógico. Hoje, é sempre assim. Hoje. Tá aqui, e aí aí você... funciona. Aí funciona. Tá ótimo agora, tá excelente. Perfeito. Que ótimo, Ok. coisa boa. Olha lá, ó, todo mundo já mandando bastante coraçãozinho para bombar nossa Eu também. live. Bom, gente, deixa eu contar para vocês como é que eu conheci o Mário, tá? Eu conheço o Mário há um pouquinho mais de um mês, conheço ele só virtualmente, porque eu conheci ele já no DC, no depois do Corona, né? Então ainda não fizemos a coisa assim presencial, né? E logo de cara, assim, os nossos santos bateram. Eu vou contar aqui uma passagem para vocês, que eu acho que ele nem sabe. No mês passado eu fui contratada para palestrar para o time do Mário, né? E a pessoa que me contratou falou: olha, a gente não vai ter tempo para o bate-papo depois da palestra. Então você faz a palestra e dá um tchau. Hashtag só que não, né, gente? Eu terminei a palestra, dei o tchau, aí o Mário já entrou elogiando a palestra e começou a falar de futuros e de um monte de coisa, e nós começamos a falar, imaginar vários futuros, e o novo slogan da TIM é imagine as possibilidades, e aí a gente ficou lá conversando, até que ele falou assim: essa conversa é uma conversa boa para a gente tomar vinho, né? E aí, para quem me conhece, foi aquela palavra mágica, né? Vinho. Né? E foi assim que a gente começou esse networking sem propósito, né? O nosso networking sem propósito. E mais tarde, ele me falou que terminou o dia refletindo na varanda, tomando um belo dolcetto d'alba. E eu terminei tomando um vinho branco. É assim, gente, é assim que a gente se conheceu, está aprendendo e está evoluindo, né? Vou parar de falar daqui a pouco, tá? Vou fazer a apresentação formal do Mário, tá? O Mário é vice-presidente executivo sênior de regulatório institucional e relações com a imprensa da TIM e presidente do Instituto TIM. Bom, mas isso daí vocês podem ir no Google e achar, né? O que vocês não sabem, né, é que ele torce para o Juventus da Itália, tem 2 filhos, o Leonardo de 12, a Gabriela de 10, e os seus hobbies são FFFF, filosofia, futebol e ficar com os filhos. Bom, aí vamos na primeira pergunta. Qual que é o time no Brasil e qual que é o filósofo de cabeceira? Muito obrigado pela pergunta também, mas antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo. Você já tocou em 2 assuntos cruciais, que são a Juventus e o bom vinho italiano, então já entramos realmente nos assuntos fundamentais. Aí, o time no Brasil, na verdade, é mais uma F, que é o Fluminense. Mas, na verdade, não tanto porque acompanho, porque meu filho é torcedor do Fluminense. Então, obviamente, eu dou suporte. Dá uma força. Filósofo de cabeceira depende do momento. Filósofo depende do como você está no período. Nesse momento, na mesa de cabeceira, tá mais uma F, aliás. Chama o filósofo Friedrich Nietzsche, para além do bem e do mal. Que, aliás, falando no nosso tema do futuro, o título da obra, para além do bem e do mal, exige prelúdio para uma filosofia do futuro. Aí a F, na verdade, é a letra. E tem mais 2 Fs, né? Filosofia do futuro. Do futuro. Então, assim, já parece combinado, mas assim, é fantástico. Não foi, né? Então, eu preciso ler isso daí. Prelúdio para uma filosofia do futuro. Prelúdio para uma filosofia do futuro. Friedrich Nietzsche é controverso, é muito difícil. Mas sabe aquela coisa que você, às vezes, ele lança alguns raios de verdades que te iluminam? Sei! Talvez o que estamos precisando é isso. Raios irracionais de verdade. Um raio para nos iluminar.
Exato. Iluminar esse túnel em direção ao futuro, né? Não sei se é um túnel, pode até ser não sei, às vezes parece ser um túnel, às vezes parece um caminho, às vezes parece Um um caminho, passeio. um caminho, É um caminho, um caminho. um Então, caminho. assim, filósofos ajudam. Filósofos ajudam, principalmente quando a gente está em crise, pelo amor de Deus, senão a gente, ó, fica louca, né? Bom, antes de você contar a sua super trajetória na TIM, eu queria saber como que você está aí, né, nessa situação pandêmica, né? Se você está trabalhando da sua casa, se você vai ao escritório, se você continua viajando, se você tem cozinhado para a família. Conta aí um pouco. Cozinhando para a família sempre. Isso aqui é antes, depois, durante a pandemia. Ah, sempre. É a mesma coisa do vinho. Não, mas assim, como todo mundo, na verdade, a gente descobriu uma nova forma de trabalhar. Eu tô aqui em casa desde março, nós estamos em casa, talvez Eu fomos também. a primeira empresa que colocou massivamente todos os funcionários em uma modalidade de trabalho que depois a gente descobriu ser uma modalidade de trabalho até interessante. E, portanto, a partir do 1º de setembro, nós começaremos a abrir o escritório só para aqueles voluntários que, por eventual questões logísticas, encontram algumas dificuldades em continuar ficando em casa. Mas será uma coisa muito controlada, talvez eu irei, mas eu acho que esta modalidade de trabalho, algumas formas de trabalho mais usando a tecnologia, a gente entrou para ficar, porque efetivamente isso consegue equilibrar um pouco a vida profissional, a vida pessoal, de uma forma que a gente antes nem conseguia imaginar. Não? Nem consegui imaginar, verdade. Posso chegar um episódio é fantástico. Você repara que até agora, não, profissional, executivo, mas todo mundo vive vidas paralelas. Tem a vida do trabalho, feita de certas gramáticas, certos momentos, certas liturgias. Tem a vida do final de semana, tem a vida com os amigos. Eu, outro dia, fiz uma vídeo como essa com o ministro do Supremo, porque estávamos fazendo algumas coisas, e meia hora depois eu estava com os meus filhos tratando de questões, com meu filho comentando a final de Champions League, com minha filha que aliás acho que estão escutando, escolhendo alguns brincos, alguma coisa. Essas vidas paralelas antes não se encontravam nunca. Agora talvez. E agora cruza tudo. Agora cruza tudo, é belíssimo, é maravilhoso. Eu também acho. Gosto. Também então acho. eu acho que isso aqui é um grande aprendizado também para entender a vida como uma coisa única, e não fatiada nas várias camadas paralelas que nunca se encontram. E também de proporcionar que, se a gente não conseguir imaginar, né, em fevereiro, que a gente estaria tendo essa vida hoje, eu acho que isso é um grande exercício para a gente imaginar outras posições, né, da gente no futuro, outros produtos, outros serviços, né? Totalmente. Bom, vamos lá. O Mário nasceu em Nápoles. Aí eu queria saber, toda a sua família está lá e só você que veio para o Brasil? Sim, eu nasci em Nápoles, depois os meus pais, minha irmã, minha família vive lá, eu estudei em Roma, depois eu comecei a trabalhar em Roma, antes no ambiente acadêmico, depois entrei há 23 anos no Grupo Telecom Itália, depois foi 4 anos em Roma, 4 anos em Bruxelas, e a partir de 2015 veio para o Brasil. Veio para o Brasil. Sempre, podemos dizer, lidando com tecnologia. Na época, obviamente, o TIM Brasil era a grande operação que estava começando a crescer, e desde então estou aqui, estou muito feliz dessa trajetória que me permitiu ver muitas coisas. Digamos que eu me sinto em casa em muitos lugares, que eu acho um grande privilégio. Um cidadão do mundo. Não sei se do mundo, dos lugares onde eu fui, quando volto, me sinto em casa. Eu me sinto em casa em Bruxelas, em Roma, obviamente em Nápoles, me sinto em casa no Rio de Janeiro. Eu acho que muitos lugares onde você se sente em casa enriquece. Então vou voltar para Nápoles, que eu tenho uma amiga que está nos ouvindo aqui, que mora em Nápoles, se chama Roseli Catibi, e ela me falou o seguinte, que cada napolitano tem uma pizzaria predileta,
que a dela é a pizzaria da Michele. Eu queria saber qual que é a Michele. sua Michele. Allora, É assim, desculpa. Eu só tenho allora. passaporte italiano, mas eu não falo nada. Ah, tem passaporte italiano. E eu queria saber assim, qual é a sua predileta lá em Nápoles e qual é aqui em São Paulo? Que daí, quando a gente puder sair, a gente vai checar lá em Nápoles e Agora. aqui. Allora, esse é tema seríssimo isso aqui, não? Um Pizzeria em tema Nápoles sério. é coisa séria. Allora, da Michele, a nossa amiga, é uma instituição, não é nem uma pizzeria. Da Michele é como se fosse o ministério da pizza. Então, é realmente, não. Olha aí, Mas gente, que eu sou dica. de uma eu sou de uma região de Nápoles, né, Posillipo, Mergellina, onde temos outro lugar que para nós é icônico, que se chama Ciro a Mergellina. Aí, Nossa, para isso é mim, difícil. Fala de novo. a casa da pizza se chama Ciro é o nome, Ciro a Mergellina, que é um lugar. Aí, o meu lugar, digamos, da pizza é Ciro a Mergellina, mas da Michele é Respeitável. obviamente um dos. Ah, não, é absolutamente top. Ok. E em São Paulo? Olha, eu em São Paulo não tenho muita vivência de São Paulo. Ah. Por você dizer, Rio de Janeiro, No Rio. aqui, no Rio é entre, onde eu moro aqui na Lagoa, entre a Capricciosa lá, e a Brás, que também é muito interessante. Está na mesma rua, a Maria Angélica aqui da Lagoa. Tá. Digamos, as crianças gostam mais da Capricciosa, mas também Brás é interessante. Eu vou conferir quando eu for para o Rio. Então, agora vamos falar. Bom, você já tinha começado a dizer que a sua trajetória começou na TIM em 1997, lá na Itália, e você chegou no Brasil em 2004. Em 2016, 12 anos depois, você se tornou cidadão brasileiro. Eu queria saber, o dia que você saiu lá da Itália, você achou que você ia virar cidadão brasileiro? Absolutamente não. Sabe como é que saiu? Eu saí de Bruxelas. Não, eu estava em um sábado em Bruxelas, me liga o meu chefe, eu estava lá, aquela coisa de quase verão do norte da Europa, onde você tem luz até 10 horas da noite. Sim. Não? Ele me liga e diz, Mário, temos um problema no Brasil, assim, uma questão, eu preciso de alguém que dê uma olhada um pouco, não, atenta a esta questão. Vai uma semana lá para ver o que acontece. Com uma semana se tornaram 15 anos. Não é exatamente uma semana se tornaram 15 anos. Mas digamos que depois as coisas assim se tornaram também interessantes, se abriram várias fases, porque, sabe, quando você está 15 anos em um lugar, não é que é 15 anos seguidos em um mesmo projeto. Na verdade, são ciclos. Sim, sim. Aí, cada 2, 3 anos, começaram coisas mais interessantes para fazer. Depois, obviamente, a felicidade da vida privada até também, a chegada dos filhos. E aí a vida é aquela coisa que maravilhosamente acontece. Você casou com brasileira? Brasileira. Ah, tá. Exato. Então, assim, então aqui me tornei cidadão brasileiro. Por quê? Porque esse se tornou o meu país. Certo. Ok. Por isso é esse um pouco a ideia. Mas é tudo razoavelmente por acaso. Por acaso, é verdade, né? Porque conheceu a mulher aqui, teve os filhos, foi ficando. Me diga uma coisa, a gente já viu o seu título, que é aquele título enorme. Aí eu quero saber o seguinte, o que você faz no trabalho? Quais são as suas responsabilidades dentro do trabalho e na vida? E, mais importante, o que te acorda e o que não te deixa dormir? Nossa, a segunda é muito difícil, então vamos começar a falar da primeira para pensar na segunda, digamos. Tá bom. Assim, o título leva um pouco tudo, não? Eu e minha equipe, não? Uma equipe Sim. espetacular de cerca de 80 pessoas. A gente lida de todas as relações regulatórias, não? As regras no mundo das telecomunicações, a agência, a Anatel, de todo o mundo institucional, executivo, legislativo, local ou federal, e de toda a parte de responsabilidade social corporativa, da parte da imprensa também, e das questões mais ligadas ao Instituto TIM, que é o veículo de investimento social privado, de projetos que a gente tem.
digamos que é uma parte do negócio que lida muito com o fato de telecomunicações, além de ser uma empresa privada, mas o serviço é um serviço de interesse econômico coletivo, geral. Então, é preciso de uma interface contínua entre uma empresa privada com seus objetivos e a sociedade, o público, as instituições, toda uma série de stakeholders, se chama. E digamos que o meu trabalho e da minha equipa é criar sempre uma certa interface quanto mais harmônica possível Sim. entre a atuação da empresa e este ambiente, que é um ambiente importante para um setor essencial, e a gente viu no Covid como esse setor essencial, como as telecomunicações são. É um Então trabalho de... Como eu disse, tem uma ligação grande com Brasília, com totalmente, as não, instituições. absolutamente, com Brasília, com as instituições, com São Paulo, mas também com todos os governos estaduais. Nós somos presentes praticamente em todo o Brasil e, digamos, o funcionamento das telecomunicações é algo que tem uma relevância, justamente uma relevância política e social extremamente significativa. Tá, e nós ok. lidamos com todo esse ambiente que tem que ser um ambiente de grande atenção por parte da empresa. Tá certo. E o que não te deixa dormir? O que não me deixa dormir? Olha, vou te dizer, o que não me deixa dormir, felizmente, são as leituras. Não? Às Olha vezes, só. quando você termina, isso não me deixa dormir. Leitura ou, às vezes, podcast ou, por exemplo, teatro vídeo, não? Ver peças de teatro à noite. Às vezes fico lá e fico até madrugada para absorver aquelas coisas que ao longo do dia de trabalho você Não dá às vezes tempo. não consegue. Isso não me deixa dormir. Eu acho que é uma boa É uma boa coisa. razão, é verdade, verdade. Pensei que você fosse falar uma Exato. coisa mais pesada. Não, Bom, gente, apesar de que eu lido com coisas complicadas, mas não é isso que não me deixa. não é isso Aqui, que... o que me acorda é, eu gosto de acordar com a luz. Eu dormo com janela aberta, porque eu acho que a luz do sol é a coisa mais energética para acordar, janela de luz. Aí, junto com a luz, vem sempre a curiosidade do que o dia pode te dar. Aquela luz traz alguma coisa. Isso Sim. é um bom... É, obviamente, um bom café. Sem bom café, napolitano não acorda. Sem bom café não dá, é verdade. Eu também não vou. Bom, gente, a gente de Ormap tá bom, né? A gente vai falar ainda de 5 coisas, gente. A gente vai falar de protagonismo, Uau. De futuro, de colaboração, de sustentabilidade e de diversidade. Vamos ver se vai dar tempo. A gente tem ainda um bom tempo pela frente. Eu queria começar falando do protagonismo e da liderança da TIM no 5G, mas antes de você falar disso, eu quero saber o seguinte: o que realmente vai mudar na nossa vida com esse tal 5G? Porque a gente vai na internet e lê palavras assim como latência, casas conectadas, carros autônomos, saúde, agronegócio, segurança. Eu queria saber assim, o que nós, cidadãos comuns, vamos ganhar com o 5G? Você pode dar essa aulinha para a gente? Todas essas palavras até dão medo às vezes. Não, eu acho que a tecnologia tem um grande desafio de tentar se explicar. Não? Esse é um grande... Educar nós mesmos e as pessoas, a tecnologia, é fazer de forma que isso se torne realmente uma... Agora, vamos fazer o seguinte, como é que funciona a evolução das telecomunicações? Vou tentar resumir em 1 minuto a evolução das telecomunicações mundiais. Maravilha. Você parte nas palavras, vou dizer nos nomes está a natureza das coisas. Não? Allora, telecomunicações, o que significa? Significa comunicações à distância. Telos é o prefixo que em grego significa distância. Esse era como começava tudo no momento. Quando você vai no mundo digital, não, isso aqui é aquela quando fala de 1G mais ou menos para 3G, é comunicações entre pessoas que estão distantes. Agora, quando você entra na comunicação digital mais moderna, aí você perde essa conotação da distância, que significa eu e você fazendo esta live, você pode estar neste prédio ou pode estar a Sydney, é a mesma coisa. A distância não é mais a característica da comunicação. Então, não é mais telecomunicação, mas comunicação digital. É esse 3G, 4G que estamos fazendo agora. Qual é o pulo do 5G?
é que Qual? a comunicação do 5G se torna interação. Ou seja, o 5G é um mecanismo, digamos, um sistema que conecta pessoas e coisas, conecta, digamos, seres humanos e as atividades, os chamados de ecossistemas dos seres humanos, aí de forma a criar um microgrande, como se fala, ecossistema. Aí, porque o que é a latência, exatamente? A latência é o tempo de reação, ou seja, o tempo entre uma ação e uma reação. Faço um exemplo prático do que fizemos na casa 5G em Santa Rita de Itapuí. Nós fizemos uma experiência de ecografia remota, ou seja, tinha uma médica que estava em um lugar, não me lembro nem onde, que estava com uma tela, estava uma mulher grávida lá no posto de saúde e tinha uma pessoa com uma luva conectada que não tinha noção nenhuma de medicina. Esta luva era conduzida pela médica que estava no lugar de São Paulo, me parece, não me lembro. E qual é a questão? É que ela tem que ter um tempo de reação imediato. Ela dá o comando de se movimentar de uma certa forma, ela tem que receber a imagem em tempo real. O 5G é isso aqui. Esta interação em tempo real entre as pessoas e os objetos que servem às pessoas. É isso que vai fazer a diferença. Tem a coisa dos objetos também. Então, essa pessoa que estava com a luva, na realidade, ela só era um meio para a médica. Era um suporte da luva que a médica conduzia via impulsos que davam em tempo real a resposta daquela, evidentemente, junto com a imagem do diagnóstico que estava sendo feito. Imagina a revolução disso aqui na distribuição dos recursos médicos dentro de um país como o Brasil, não? Onde você, talvez, para fazer um exame disso, tem que se deslocar de quase dezenas de quilômetros, não? Imagina a revolução que isso pode dar. E é por isso, na verdade, é isso. É por isso que também isso importa no agro, né? Onde as distâncias são muito grandes. No agro a distância é grande, no agro você não só a distância é grande, mas quando você quer aplicar, por exemplo, técnicas e equipamentos sofisticados no campo, você pode dirigir esses equipamentos sofisticados a nível centralizado. Não precisa de pessoas que vão lá a fazer. Então, você tem uma distribuição das atividades entre coisas e pessoas otimizada por esta capacidade de interação que é impulsionada pelo 5G. Isso, muito se legal, calcula, vai dar uma grande produtividade ao sistema econômico como um todo. Tem a logística, tem transporte. E abrem novas possibilidades de trabalho, de tudo, né? Porque são... especialização, trabalho é gigantesco. É por isso que a gente acha que esse é um investimento, não é tanto um investimento do setor de telecomunicações, é um investimento para o país, porque junto ao setor de telecomunicações são também todos os setores adjacentes, agronegócio, transportes, saúde, que tem que se adaptar a essa forma digital de interagir entre coisas e pessoas. Muito bom. Eu gostei muito do exemplo da luva, porque eu acho que com o exemplo da luva a gente pode extrapolar para outros, sair do médico e ir para o agro, para os outros setores. Exatamente. Bom, a tinta levou, pela primeira vez, essas experimentações foram levadas pela TIM no Brasil. A gente criou pontos, digamos, de exercício desses conceitos no Sul, na parte em Minas, em Florianópolis, em Minas, na Paraíba. E, na verdade, além de testar tecnologias, como estamos falando, estamos testando conceitos, ou seja, o que esta tecnologia vai levar para a população, para o sistema econômico como um todo. É um grande desafio intelectual, além de tecnológico. Não é fazer o mesmo de forma melhor, é fazer outra coisa. E a gente vai ter quando?
Aqui Assim. depende de várias coisas. A primeira depende do leilão das frequências, não? O leilão de frequências que a Anatel tem que lançar, mas eu acho que já estamos na fase final. Eu acho que já no ano que vem teremos o leilão de frequência, teremos as redes a serem construídas e depois, de novo, é sobretudo como os setores estratégicos seguirão estas evoluções. Nós temos contatos hoje com muitos setores, sobretudo temos grande atividade sobre o agro, não? Temos atividade sobre a parte de educação, então é um grande diálogo que chegará ao consumidor, não necessariamente como hoje o consumidor recebe o 4G, que é, ok, fazemos a live, o YouTube, ele receberá o 5G via outros setores que ele aborda, via educação, via segurança, via transporte. Entendi. Será muito mais abrangente em termos de modalidade como nós consumidores receberemos a nova tecnologia. É um grande desafio. É um grandíssimo desafio. Quem não sabe o que fazer com o tempo livre, se tiver um tempo livre, né, pode começar a estudar aí o 5G. Agora eu queria falar um pouquinho do seu protagonismo, tá? No ano passado, o Mário foi condecorado com o grau oficial da Ordem da Estrela da Itália pela presidência da República Italiana. E no ano anterior, em 2018, ele foi condecorado com a Medalha do Exército e com a Medalha do Pacificador pelo governo brasileiro, por conta das relações internacionais de amizade e cooperação. Depois de mais de uma década aqui no Brasil, com tantas mudanças no mundo, no Brasil, no setor de telecomunicações, na TIM, qual que é o segredo da sua liderança? Qual que é a dica para se manter firme e forte? Enfim, qual que é o papel da diplomacia, que a diplomacia tem nisso tudo? É uma bela pergunta. Não sei se encontramos outra F para explicar. Outra isso, F, né? Não, na verdade, assim, de novo, as coisas depois, a história acontece no dia a dia, não? Eu sou muito orgulhoso dessas duas reconhecimentos, condecorações, porque, na verdade, eu acredito profundamente que uma grande empresa, a TIM na Itália, o grupo TIM, é uma das maiores empresas que tem na Itália e um dos maiores grupos de telecomunicações da Europa. Eu acho que executivos de um grupo, de um país que investem em outro país muito amigos, com muitos laços, além de representar os interesses econômicos e as atividades do país, eu acho que representa um pouco tem que fazer um papel de facilitador das relações entre os dois países, as duas sociedades, os dois arcabouços institucionais. É o que um pouco, como podemos dizer, tentei fazer nestes anos, o reconhecimento para mim, acredito muito nessa diplomacia corporativa, ou seja, os grandes executivos que representam a evolução do diálogo obviamente, tem esta parte, na verdade, do pacificador, essa palavra de pacificador e o peacemaker, não? Em inglês, eu acho isso aqui a maior, a palavra mais lisonjeadora, não? Verdade. Que possa imaginar. Então, isso aqui, eu acho que as grandes empresas têm um papel maior que simplesmente fazer justamente o negócio, os investimentos, a receita, etc. É um papel de criar, estreitar laços, os dois ambientes meus, um nativo e outro eletivo, me reconheceram isso, para mim. Sim, é incrível. É um grande símbolo, não? É uma honra, realmente. Os símbolos são importantes. Sim. E sabe que eu nunca tinha pensado nesse termo, diplomacia corporativa? Nossa, é uma coisa muito necessária, realmente, né? Isso. Olha só, Exatamente. gente, para pensar, hein? Vamos agora ao segundo tema, que é colaboração, tá? E pandemia, né? No começo da pandemia, a TIM se juntou às outras 3 operadoras no Brasil para lançar uma campanha que chamava #Fique Bem, Fique em Casa. A minha pergunta bom, primeiro, colaboração entre empresas é
uma das coisas do futuro, né, que a gente sempre fala. É uma coisa difícil, eu sempre falo isso nas minhas palestras, mas é uma coisa difícil das empresas captarem, né? Eu queria saber se foi a primeira vez que vocês se reuniram, as 4 operadoras, para uma campanha. Como que foi a experiência, né, os resultados, e o que os colaboradores da TIM acharam dessa campanha colaborativa entre os concorrentes, né? Exato. Olha, foi a primeira. Foi a Foi a primeira primeira. realmente, porque você sabe, o nosso setor tem uma história, digamos, de concorrência bem acirrada. Se você Sim. vai no CONAR a ver quantas denúncias tem um operador com a outra para publicidade enganosa, tudo isso é uma brigação, não? Porque tem uma sua lógica, é uma sua coisa até saudável. Agora, naquele momento em que a gente estava entrando em algo completamente desconhecido, mas na verdade nós como italianos fomos um pouco os impulsionadores, porque a gente estava vivendo isso já há alguns meses. Sim, é verdade. Já sabia onde isso ia chegar. Aí, na verdade, uma das coisas que a gente quis dizer, olha, fique em casa, porque as telecomunicações serão a ligação entre vocês e o mundo. É assim foi. E aí foi uma mensagem mais para dizer, conte conosco. Não foi uma mensagem comercial, a gente não estava vendendo nada, não é que a gente foi lá fazendo uma oferta, etc. Mas é para dizer, podemos dizer, fique em casa, mas não estará isolado. Eu acho que isso aqui deu uma grande mensagem, seja para a população, mas seja também para os nossos próprios funcionários e os nossos próprios processos. Não? Aquele fique em casa era para as pessoas, mas para nós também, para nós mesmos. Não? Eu acho que foi uma mensagem muito forte, exatamente porque inédita, e quis dar o que a gente, na verdade, depois entregou. Porque entregamos a possibilidade das pessoas até descobrirem uma outra forma de conseguir ficar perto um dos outros. Então, assim, obrigado por lembrar isso aqui, que foi algo realmente de grande importância. E podemos continuar falando, fique em casa, né? Forever. Aqui, fique em casa, na verdade, aqui o problema é que não se sabe até quando pode sair, pode ficar. O importante é fique cuidado, porque tomar cuidado com nós mesmos significa tomar cuidado com os outros também. E nós também, hoje, uma conversa via iPad pode substituir uma viagem que talvez não seja necessária. Isso depois cria outro problema, porque tem setores que estão sofrendo bastante, como o setor de transportes, não sobre esse tema, mas assim, a gente deverá um pouco reorganizar um pouco as nossas prioridades e conseguir estar em um lugar não significa necessariamente se deslocar ou correr riscos. O fique em casa era isso. Ou seja, dá para viver plenamente, mesmo limitando os riscos. Acho que foi uma mensagem feliz. Foi uma mensagem feliz, realmente. Você sabe que não consigo fazer a live e ler o chat, mas eu consegui captar agora, aqui há pouquinho, o meu amigo Carratu, do Rio Grande do Norte, que disse o seguinte, diplomacia corporativa. Esse termo ficou registrado. Olha que bacana. Então já valeu, né? Agradeço, é uma coisa que a gente acredita muito. Não? Bom, aí eu estou lendo uma que diz forever em casa não. Não estou lendo uma aqui, forever em casa não. Claro que não. Eu felizmente fui eu que falei. Fui eu que falei forever. Não, forever não. Forever não. Consegui ir para a Itália porque não consegui viajar. Porque, na verdade, eu conseguia viajar, mas viajar para ficar 14 dias de quarentena e voltar não dá. É muito racional. Verdade. Bom, vamos lá. Ainda em colaboração, tem uma outra parceria que foi feita, daí não com concorrentes, né, mas com outra empresa do mercado, que é o Banco Digital C6. Então, os clientes da TIM Controle, que tem conta no Banco Digital, ganham 4 gigabytes de bônus mensal. Eu também queria saber se é a primeira empresa que vocês estão fazendo esse tipo de parceria e se tem algumas outras parcerias rolando, se vocês estão pensando em outras parcerias para o futuro e se a gente já tem algum resultado dessa inovação.
Não, essa é a primeira parceria desse tipo da TIM, e dessa Tá, natureza é a primeira parceria que existe no tá. Brasil. Mas, na verdade, muitas virão, se fala muito agora dos sistemas do Pix, da possibilidade de criar uma carteira digital única para todos os segmentos móveis. Isso vai um pouco no discurso que fizemos para o 5G. Hoje, esse objeto luminoso que a gente tem no bolso é um habilitador de muitas coisas. Ou seja, é um acesso a serviços, só para dar uma ideia, toda a questão, por exemplo, do auxílio da Caixa Econômica, eles procuraram a gente para ser suporte digital para que isso pudesse ser possível. Ou seja, o potencial do acesso a comunicações móveis é sempre mais, como estava dizendo, interação digital que comunicação digital, habilitador a fazer outras coisas. Aí por isso que a nossa nova assinatura é Imagine as Possibilidades. Imagina as Possibilidade não é só possibilidades. mais baixar um vídeo ou mandar uma foto. As possibilidades são infinitas. Aí você tem a possibilidade de abrir uma conta digital e de mandar e receber sem nunca ter entrado em uma agência de um banco. Uma coisa dessa, poucos anos atrás, era simplesmente impensável. Dizer que a Impensável. regulamentação do Banco Central está evoluindo nesse sentido de forma bem acelerada. E Brasil tem aquela coisa que chama leapfrog, não? Que é o pulo da rã. Não? Quando você perde, de alguma forma, uma certa onda tecnológica, isso aqui é ruim, mas a oportunidade de pular na sucessão. Dá um salto. O Brasil, talvez, com menos legados nesse momento, com toda esta evolução, tem a possibilidade já de entrar em ondas tecnológicas e, de novo, possibilidades que estão além do que está sendo feito em outros lugares do mundo. A gente está trabalhando por isso. Muito bom. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que é sustentabilidade. Bom, sustentabilidade, se a gente for falar só disso daí, a gente vai ter que fazer uma outra live. Aí, dentro de sustentabilidade, eu peguei educação. Educação tem 5 frentes, a TIM tem 5 frentes. Não vai dar para a gente falar de todas, a gente vai falar só de uma, mas eu queria passar rapidamente por algumas. O TIM Tech, que é um portal, gente, que tem cursos de empreendedorismo gratuitos, é bem bacana, eu já entrei lá. Tem as bolsas de estudos para os medalhistas das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, que esse é um projeto muito bacana também, e a participação dos alunos brasileiros no programa de experimentos espaciais da NASA. Mas eu queria que você comentasse uma iniciativa que se chama Academic Working Capital, que apoia os estudantes que querem transformar os seus TCC, o trabalho de conclusão de curso, né, numa empresa de base tecnológica. Então, eu queria que você explicasse aí um pouquinho para a gente. Aí, deixa eu dizer uma coisa rápida. A sustentabilidade é uma palavra que eu não gosto. Posso até dizer que detesto a palavra. Adoro quando as pessoas falam isso. Sustentabilidade dá a ideia que você tem que segurar alguma coisa que sozinha não se sustenta. O que eu acho que é o modelo antigo de imaginar todas as atividades não diretamente relacionadas aos objetivos da empresa, etc. Agora se fala muito mais das 3 letras ESG, Environmental, Social and Governance, ambiente, social e governança. Aí sim você começa a ter uma noção de qual é o tripé, aí sim é como a gente falou de diplomacia corporativa, isso aqui é o tripé da cidadania corporativa, ou seja, uma empresa é uma pessoa jurídica, ok, é um objeto jurídico, mas é uma pessoa, e o comportamento dessa pessoa tem que ser considerado na mesmo molde do comportamento. Então, é a criação desse comportamento da pessoa na sociedade que eu acho que faz muito mais do que a palavra sustentabilidade. Muito bom. Então, ambiente, governança... Não, é ambiente, social, sociedade e governança. Ambiente, sociedade e governança. Exato. São esses os 3 pilares, não, de que hoje se fala. Agora, como entra? A Academy Working Capital foi uma intuição lá atrás, no 2015, em que a gente estava vendo o quê?
Você estava vendo a crescimento de muitos lugares, sabe, incubadoras, aceleradoras de startup, ou seja, Sim. de ideias já formadas que precisavam de um carburante. A pergunta foi, e quando a ideia ainda não está formada, como é que a gente cria este passo anterior, não? Esse impulso, né? Individuamos esse impulso anterior. Aí a brincadeira que eu fazia era, ok, temos muitas incubadoras de projetos, vamos criar uma ovuladora de projetos, ou seja, vamos criar alguma coisa. O lugar mais intelectualmente mais rico disso é sempre a universidade. Aí a gente entrou em uma grande parceria com a USP também, outras faculdades, o professor Marcos Barreiro, que agradeço aqui, um grande motor disso aqui, é criar um Academic Working Capital, que significa acadêmico porque a gente pega as ideias de trabalho de conclusão de curso que normalmente ficam engavetadas e pegamos isso aqui Genial. exatamente na universidade. Working, porque fazemos que isso aqui possa ser considerado uma oportunidade de trabalho, empreendedorismo. Capital, porque a gente oferece não só um capital financeiro para desenvolver ideias, mas também um capital de educação, de como se faz uma empresa, e no final também um capital de relações com os investidores potenciais nessa ideia. Juntando o acadêmico, o working e o capital, nós já temos várias dessas ideias que se tornaram empresas, e tem uma que ganhou até um prêmio da ONU, uma das melhores ideias a nível de jovem empreendedora das Nações Unidas. E o que era a ideia? Esse aqui é um sistema, Ana Luísa, é um sistema que se chama Aqualuz, que é muito simples, que permite, com a luz do sol, depurar a água do poço e tornar potável. Potável a água em algumas localidades, por exemplo, do interior do Nordeste. Que não é boa para beber. Uma ideia simples, genial, que talvez produzida em escala possa se tornar mudar a vida de alguém. Se você consegue, com uma ideia, transformar a vida de uma pessoa, aquele dia foi bem gasto. Ou seja, valeu a pena acordar. Muda a vida do continente africano. Não. Muito legal. Uma ideia, mudar a vida de uma pessoa, valeu a pena. Aí isso aqui eu acho que é um pouco do nosso espírito. Opa, deu um blur aí. Você está aí ainda? Deu? Tô aqui. Tô aqui. Deu um... Vamos ver, fala. Tô ouvindo. Então agora vamos passar para a diversidade, tá? Estamos chegando aqui no final. Então, a TIM tem duas frentes. Uma frente que é de educação, que, enfim, eu acho que todo mundo está atrasado nesse capítulo aí da inclusão e diversidade, e a gente tem que começar com isso mesmo, que é a educação, principalmente da liderança, e os grupos de afinidade. E eu tive uma experiência muito grande há 3 anos atrás, quando eu conheci os grupos de afinidade da SAP Brasil. Eu não conhecia essa modalidade e eu fiquei muito surpresa de ver o poder que esses grupos têm de agregar e de gerar esse orgulho de pertencer, né? E os colaboradores da TIM, para quem não sabe, os grupos de afinidade são sempre criados, né, pelos próprios colaboradores da empresa. Então, os colaboradores da TIM criaram os grupos de afinidade de gênero, LGBTIQ+, pessoas com deficiência, raça e gerações. A pergunta é, que lições vocês estão aprendendo? Qualquer coisa, né? Qualquer alerta, dor, o que você pode compartilhar? Porque esse é um assunto que interessa a todo mundo. Exato. Isso aqui é um assunto realmente determinante, não para a cidadania corporativa, mas para a cidadania tucura, quase, quero ser um pouco, para a qualificação de seres humanos, não? Ou seja, nós achamos isso aqui, a tradução disso aqui depois nas práticas corporativas, sobretudo com a nova diretora de RH, Maria Antonietta Russo, que veio da Itália há mais de um ano, isso aqui está se tornando realmente para nós motivo de grande orgulho, além de grande compromisso. Ou seja, a diversidade, o problema é que a diversidade é a natureza, ou seja, a natureza é diversidade. Diversa. A vida existe só enquanto diversidade, não? A gente fala de biodiversidade, associa
a vida, a diversidade. Sem diversidade não tem vida. É simplesmente isso. Ou seja, não é, a homologação nunca produziu nada. Aí, isso aqui, depois, traduzir isso aqui em práticas, significa depois, infelizmente, desafiar algumas barreiras que de alguma forma se formaram culturalmente, mas que não são barreiras naturais, são barreiras inaturais. Então, ir pela diversidade não significa, para mim, progresso, significa sair do regresso, que foi, não? Por isso a responsabilidade é ainda maior, não? É só olhar para a natureza. A natureza é um espetáculo de diversidade. Não temos outro destino como seres humanos que nas nossas manifestações corporativas, nas nossas famílias, que ter isso aqui como comportamento natural. Não consigo promover isso porque eu acho que há coisa diferente que é inatural. Não é um avanço. Estamos recuperando erros. Estamos recuperando, é verdade, é verdade. Mas aí tem alguma coisa para compartilhar, assim, a partir ou desse eixo da educação, ou desse eixo dos grupos de afinidade? Nós temos várias coisas que fazemos dentro da empresa, de novo, o diálogo dentro da empresa é muito aberto, também algumas políticas empresariais tendo isso aqui como grande trunfo. Aí eu posso, por exemplo, depois as coisas se fazem nos detalhes, não? O mesmo projeto Academic Working Capital que acabamos de citar. Por exemplo, a seleção deste ano terá a diversidade dos proponentes como critério de desempate. Ou seja, a paridade de qualidade do projeto, não tendo lugares infinitos, nós vamos garantir a turma mais diversa possível. É uma piccola gota, mas muitas dessas gotas eu acho que vão fazer um assim que a gente vai para frente. onde nadar. Acho que vai para frente. Ok. Tem uma pessoa perguntando da diversidade de idade. Ana, a diversidade de idade está aqui nessa live, tá? Que aqui, não, meus cabelos brancos. Olha aí, ó. Os meus têm tinta. Bom, a gente está há 10 minutos, vamos ver. Eu tenho 2 perguntinhas ainda. Vamos falar de futuro, vamos falar queria falar de biosite. Gente, eu vi esse termo aqui. É o seguinte, a TIM, para aumentar a cobertura da rede, ela está usando esse negócio biosite que o Mário vai explicar para a gente o que é, mas o que eu me apaixonei foi o seguinte, é que vocês conseguem aumentar a rede sem ter aquela coisa horrível daqueles postes e aquele monte de fio que enfeia a cidade. Então, assim, para além da estética, que foi a parte que eu me apaixonei, o que mais que o biosite pode fazer? Em termos de iluminação, eu não entendi muito bem essa parte. O biosite junta três coisas que realmente é flexibilidade, funcionalidade e estética. As 3 coisas às vezes não vão juntas nessa estrutura que a gente de fato inventou. Não, o que é o biosite? Precisa um poste, como um poste de iluminação, onde tem, no topo do poste estão as antenas celulares, que são tipo, de novo, não percebe, é o topo do poste mesmo, e depois você dentro do poste você tem toda a parte eletrônica. Do ponto de vista visual, é um poste de iluminação. Então, a verdade é que você pode ter lá a iluminação, pode ter câmera de segurança, multifuncionalidade. Agora entendi. A gente está fazendo, já fez com vários municípios acordos para dizer, nós trocamos todos os postes de iluminação, colocamos as câmeras e, dentro das políticas de segurança do município, estas imagens se tornam relevantes para garantir a segurança. Tem outras coisas também, as estatísticas. Então, esse biosite atende uma exigência, que é uma exigência de verdade. As torres de telecomunicações também evoluíram do ponto de vista tecnológico. Essa evolução tecnológica tem que se tornar também podemos dizer, uma presença menos invasiva, mais eficiente para a população. Você vai no Rio de Janeiro, na orla do Rio de Janeiro tem vários, mas ninguém enxerga aqueles como a rede de telecomunicações. É um pouco isso, conseguir
estar dentro do urbanismo, mas de forma eficiente do lado, multifuncional e não invasiva. E É não uma coisa que a invasiva. gente tivemos orgulho de estudar e fazer aqui e exportar para a Itália. Uma das coisas que Olha nós... só! Dentro da Exato. estética exportar para a Itália, Dentro hein? da estética. A Olha estética é só! importante. Como eu dizia Schopenhauer, é a beleza que salvará o mundo. Então a estética é importante. Muito importante, eu também acho. Bom, a gente está indo, olha, a gente cobriu tudo, hein? A gente falou de colaboração, a gente falou de sustentabilidade, a gente falou de diversidade, de protagonismo. E agora a última pergunta, aquela que não quer calar, o que você pode ou não pode dizer sobre a compra da Oi? E se os brasileiros vão ter novidades ainda em 2020? Agora, no, vabbè, ho comunicato al mercato che esiste questo processo in andamento. Io posso dizer, talvez, que seja uma forma um pouco diferente de ver este processo rispetto a... É que esse aqui, antes de ser um processo de compra, é um processo de venda. Ou seja, existe uma corporação que tomou a decisão autônoma de querer sair do negócio móvel. A partir dessa decisão de venda, que está em um processo de recuperação judicial, criou-se as empresas, não? As empresas que estão no mercado, a pergunta: quem pode comprar isso aqui sozinha? Na verdade, a parte móvel da Oi é muito grande para que cada um sozinha tem a possibilidade de absorver. Não é tanto uma questão de natureza financeira, mas é uma questão de natureza também de concentração de mercado, limites regulatórios. Por outro lado, é verdade também uma segunda coisa, que os 35 milhões de clientes ali só pode ser atendido pelas redes existentes. Não existe no Brasil outra rede que pode, de um dia por outro, absorver e continuar o serviço desses clientes. Então, assim, essas duas coisas juntas. Os clientes podem ficar só nas redes existentes e ninguém pode comprar sozinho. Levou a construir... Não é um consórcio. Isso não aqui é um é consórcio. uma oferta conjunta. Não foi, essa é outra coisa que às vezes não é um consórcio, não foi criada nenhuma estrutura. É simplesmente uma oferta conjunta que tenta resolver um tema que surge de um processo de venda, que foi começado independentemente de nós. Então, é isso um pouco como a gente está encarando esse assunto. E, de novo, depois tem um processo competitivo, terá um leilão, várias coisas, mas é importante, quando falo também com a imprensa, que entender como é que as coisas se construíram. Não? Entendi. Você fez o caminho nós certinho. Achamos que é a melhor solução, sobretudo para os clientes se encontrarem em redes que já existem, já são funcionantes, não dividindo da forma que o negócio seja, obviamente, mantenha todo o teor da competitividade que a gente já expressou neste ano nesse setor. Muito bom. E você acha que rola ainda em 2020 ou não? Isso depende um pouco do processo, que o processo é um processo de recuperação judicial, então é um processo que precisa passar por algumas etapas. Não sabemos agora, tipo, tem uma assembleia de credores, mas é um processo que não pode demorar muito, porque são processos também onde tem o poder público envolvido. Não acho que demorará muito. Opa, então tá, que bom. Olha, nós temos 4 minutos ou 3 minutos e meio, porque você sabe que a live fecha sozinha, né? Certo. Então, eu e o público aqui que está nos vendo, todo mundo falando sensacional, melhor live. Eu estou maravilhada, muito obrigada de você ter aceitado. Você é o máximo para responder as perguntas, adorei, aprendemos um monte de coisa hoje e queria que você falasse as suas palavras finais. Eu queria te agradecer para essa iniciativa, para a oportunidade que me deu de refletir, porque falar é refletir também em coisas que talvez não seja difícil parar para pensar. Essa capacidade que você tem, e como foi também na nossa conversa, Natin, de
sair, não? Extrair pensamentos que talvez sejam maturos, mas não expressados, é uma grande dono que você tem e te agradeço Meu para Deus, essa amei! possibilidade. Aí, deixa terminar, que agora fiquei pensando, quando fiz a referência a Friedrich Nietzsche, não? Vamos falar do futuro. Tem uma coisa que nesse livro ele Sim. fala, né, que eu sempre achei extraordinária, e li pela primeira vez há 15 anos e ainda para mim é um norte. Ele fala o seguinte, ele fala que a maturidade do homem é retomar a seriedade que ele tinha no jogo quando era criança. Ou seja, A maturidade. eu acho que o nosso futuro tem que ser pavimentado por esta maturidade, que nada mais é que a seriedade de uma criança. As crianças são muito sérias, não? Quando fazem as coisas, e talvez a gente perde essa seriedade, se perde ao longo da idade. Então, digamos, desejar um ótimo futuro significa desejar, deixe falar a criança que é em você, porque o futuro é uma coisa para crianças. Maravilhoso. Toda a seriedade que isso significa. Isso aqui, para mim, é muito claro nos brilhos que você dá nas suas palestras e que me levam a este pequeno pensamento desse Que filósofo lindo. complicado que, porém, de vez em quando lança esses brilhos de luz no percurso. Brilhos de luz. Outra frase aqui que vai ficar nessa live. Os brilhos de luz que vão iluminar a gente. Escuta, repete de novo, porque você sabe que eu nas minhas palestras falo isso, né? Que a gente tem que aprender com as crianças. Mas repete a frase que ele fala. A maturidade do homem consiste em haver reencontrado a seriedade que ele colocava no jogo quando era criança. Muito bom. A gente não podia querer mais, né? Encerrar essa